boa tarde, que a graça e a paz do Senhor Jesus enche o seu coração. Aleluia. Eu fico feliz de ver tantas pessoas aqui hoje reunidas conosco, e sabendo que há muito mais também que estão conectados conosco aí. Por isso eu quero dar as boas-vindas a todos os irmãos. Sejam muito bem-vindos a esse culto de celebração, de adoração ao nosso Deus. O Senhor é um Deus de milagres, como nós cantamos aqui. Nós tivemos um encontro com Deus ontem, um dia de salvação, e foi um dia de milagres. Quem esteve aqui conosco ontem, diga glória a Deus. Foi um dia de salvação, irmãos, foi um dia maravilhoso. Das 7 da manhã às 20 horas, foram mais de 12 horas aqui ministrando a palavra de Deus e contemplando as maravilhas do Senhor. Foi algo poderoso, tremendo. O Senhor tem multiplicado o número dos discípulos, e nós nos alegramos que foi para isso que o Senhor nos chamou. O Senhor nos chamou, nos enviou: ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que tem ordenado. E isso é o que nós temos trabalhado, é isso que nós temos feito. E eu louvo a Deus pela vida dos irmãos que estavam aqui conosco, que entenderam que cada membro é um ministro, que cada casa é uma extensão da igreja. Então nós nos alegramos por isso. Eu quero compartilhar com os irmãos algo que até em linha com o que foi falado aqui. Todos nós ouvimos vozes, rugidos, que vêm para roubar nossa fé, que vêm para tirar nossa fé. As irmãs estavam falando aqui que elas tinham o desejo de engravidar, começou a tentar, mas aí a coisa não acontece, e fica aquela voz da acusação, falando que você não vai conseguir engravidar. Tudo isso são rugidos que vêm na nossa mente para abater a nossa fé. Semana passada nós ministramos aqui no culto a respeito da unidade da igreja. Quando a igreja caminha em unidade, em unanimidade de propósito, o mundo crê e conhece que Jesus é o Filho de Deus, que veio aqui na terra, que morreu lá na cruz, porque amou o mundo de tal maneira. É muito importante que a igreja ande em unidade, estamos todos juntos, mas também que sejamos unânimes no propósito. Isso é o que nós ministramos na semana passada. E quando a igreja está unânimes num só propósito, muitos frutos acabam sendo gerados. É um avivamento, são milagres que acontecem quando nós estamos caminhando no mesmo pensamento, na mesma disposição mental. E nós compartilhamos na semana passada a respeito da igreja de Atos, que era assim que eles viviam. Era uma igreja que estava diariamente unânimes no propósito, de cumprir o propósito de Deus. E foi uma igreja que tinha muita salvação, uma igreja que tinha muitos milagres. Mas como ministramos alguns domingos atrás, a bênção nunca vem sozinha. Todas as vezes que a bênção vem a perseguição também, como o próprio Jesus já falou. E ali na igreja de Atos aconteceu uma grande perseguição. À medida que a igreja foi multiplicando o número dos discípulos, veio a perseguição, e aqueles irmãos foram espalhados por toda a terra. Nós vemos ali no capítulo, a partir do capítulo 8 do livro de Atos, depois que Estevão foi morto, uma grande perseguição veio sobre a igreja, e eles foram espalhados por todos os países, por todos os lugares lá. Tiveram que fugir de Jerusalém, para não serem presos e até mortos como Estevão foi. E aí esses irmãos passaram a ser chamados como aqueles que estavam na dispersão, que foram dispersos para todas as regiões. E os apóstolos, algumas cartas que nós temos na Bíblia, são os apóstolos escrevendo para esses irmãos que estavam na dispersão. A primeira carta de Pedro, por exemplo, ele escreveu para os irmãos que estavam na dispersão. Ele fala isso logo no início da carta, 1 Pedro capítulo 1. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, na Galácia, Capadócia, Ásia, Bitina, em todas as regiões. Então essa carta que Pedro escreveu, ele escreveu para aqueles irmãos que estavam dispersos, que estavam debaixo de perseguição, que estavam vivendo ali uma perseguição terrível. Então as cartas eram para que aqueles irmãos, depois nós vemos no capítulo 5 de 1 Pedro, a partir do verso 8, é um versículo muito conhecido. Pedro está falando para aqueles irmãos que estavam sendo perseguidos: sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé. Fala comigo: resisti-lhe firmes na fé. Mais alto: resisti-lhe firmes na fé,
Pedro continua: certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Esse texto, muitos irmãos usam ele para falar de pecado, que o diabo, vosso adversário, está só esperando você cometer um pecado, abrir uma brecha para que ele venha e devore você. Isso pode até, em algumas situações, pode ser verdade, mas Pedro não está falando aqui de pecado. Pedro, na verdade, está escrevendo isso para os irmãos que estavam debaixo de uma perseguição terrível, uma perseguição de morte. Ele não estava falando a respeito da ação do diabo na vida dos irmãos, ele estava falando exatamente que o diabo já estava agindo, perseguindo aqueles irmãos que foram espalhados por todo lado lá. Então, o pecado nós sabemos que é um problema, nós devemos fugir dele. Todo pecado tem consequência, e tem pecados que têm consequências às vezes irreparáveis. Nós não devemos desconsiderar essa questão do pecado, que nós temos que vigiar mesmo. Mas Pedro não está falando de pecado aqui. E no verso 10 desse texto que nós lemos, ele fala que o Senhor Jesus usa todas as coisas para nos aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar no quê? Na fé. Nós temos que resistir essa perseguição na fé. É através da nossa fé é que nós vamos resistir, e à medida que nós resistimos, nós estamos sendo aperfeiçoados, firmados na fé, fortificados e fundamentados. E essa é a mesma coisa que um outro apóstolo escreve também, que é Tiago. Na carta de Tiago também ele escreve para os irmãos que estavam na dispersão. Então Tiago capítulo 1, a partir do verso 2 está escrito: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus, às 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. As duas cartas foram escritas para esses irmãos que estavam na dispersão, que estavam debaixo dessa perseguição terrível. Muitos deles foram mortos nessa época. E tanto Pedro quanto Tiago está escrevendo para, primeiro, consolar os irmãos. Você vê que Pedro falando que na vossa irmandade espalhada pelo mundo, muitos estão sofrendo também. Mas eles falam também a respeito do caráter dessa perseguição. Então, agora, ensinando os irmãos, contando para os irmãos, falando aos irmãos o caráter dessa perseguição, de onde que vem. Essa perseguição não procede de Deus, mas Deus acaba usando essas provações, que eles chamam de provação da fé, para edificar a igreja. Toda provação, toda perseguição que vem por causa da bênção, o Senhor acaba usando para nos edificar, firmar, fundamentar na fé. O Senhor está edificando a sua igreja, e Ele usa até os ataques do diabo para poder edificar a sua igreja. Pedro diz que o diabo anda como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Eu gosto muito, até porque não tem outra coisa para assistir na televisão. A gente liga a televisão lá em casa, passa um canal, passa outro canal, passa outro canal. Eu acabo terminando ali no Discovery, no Animal, tem os animais lá, né? Então eu assisto aqueles leões pegando gnu ali o tempo todo, que eu não acho outra coisa para assistir. E a gente acaba vendo ali que o propósito de um leão rugir é para defender um território, é para intimidar, colocar medo, fazer terror. Quando o leão está rugindo, ele está avisando que ele está ali, ele está avisando ali para intimidar os seus adversários. E essa é a comparação que Pedro está falando aqui. Da mesma maneira, o diabo fica rugindo para causar intimidação, medo, dúvida, para nos paralisar. Nós somos esse povo que fomos chamados pelo Senhor, nós somos esse povo que fomos chamados para fazer discípulo, mas tem um leão rugindo. As irmãs falaram aqui a respeito desses pensamentos que vêm na mente, são rugidos que vêm para roubar a sua fé, para tirar a sua fé, para paralisar você, para que você desista da bênção que Deus já entregou para você. Então esse rugido que Pedro está falando aqui, normalmente ele vem na forma de pensamentos na nossa mente.
de acusação na nossa mente. Então são aqueles pensamentos que sempre fala, né? Você não vai conseguir, você nunca vai engravidar, você nunca vai avançar, você não vai prosperar, seu filho não vai converter, seu filho não vai voltar para a igreja, você nunca vai se livrar dessa enfermidade, você nunca vai se livrar desse vício, ou seu filho jamais vai livrar desse vício. São rugidos que como o leão está rugindo, para trazer terror, para bater a nossa fé, para nos enfraquecer, para que a gente desista. As irmãs falaram, eu já desisti, não quero mais, vou orar para Deus tirar isso do meu coração. Deus coloca o desejo para você engravidar. Imagina Ana, quando queria ter um filho, né? Ela orou, imagina se um dia ela chegasse ali, não, Senhor, não quero mais, tire isso do meu coração. É uma oração que vem por causa de um rugido na sua mente, roubando a sua fé de que o Senhor é poderoso, como a pastora falou aqui, de fazer infinitamente mais. Então o leão fica rugindo, como rugindo. Às vezes fala também, né? A gente estava no encontro hoje, sempre tem aquela ministração da restauração dos sonhos. O ladrão dos sonhos é o diabo. O diabo é aquele que fica roubando os sonhos. Esse sonho nunca vai realizar. O sonho de ter uma empresa próspera, o sonho de casar, você não vai casar, você vai ficar solteiro para titia, para titio aí. Então são rugidos que vêm na nossa mente, é sempre assim, nunca muda. Foi assim na igreja de Atos, nos dias de Atos, e é assim também nos nossos dias. A maneira que nós lidamos com esse rugido, com esses ataques, com esse pensamento na nossa mente, vai determinar se nós vamos ser abençoados, cumprir o propósito ou não. O diabo está rugindo como um leão, e a maneira com que eu vou agora agir diante desse rugido, vai determinar se eu vou alcançar o propósito ou não. Não é apenas o ministério, é em relação à gravidez, é em relação à empresa, é em relação à prosperidade, é em relação aos seus filhos, é em relação à sua família. Essa família nunca vai ser restaurada, esse casamento nunca vai ter alegria. São rugidos que ficam ecoando na mente de muitos irmãos, e a maneira com que você vai lidar com esse rugido vai determinar se você vai experimentar das promessas de Deus ou não. Eu quero ministrar aqui hoje exatamente o que fazer diante desses rugidos, diante desses ataques, diante desses pensamentos. A primeira coisa que nós cremos, até pelo que os apóstolos falam, que nós temos que fazer em relação ao propósito, em relação àquilo que nós estamos buscando, em relação ao milagre que nós estamos buscando diante de Deus, nós devemos ignorar esse rugido. Nós não devemos, você tem que aprender a ignorar esse rugido, esses pensamentos, não dar atenção às ameaças do inimigo. Esse ignorar não é ignorar os desígnios de Satanás. Paulo fala que nós não devemos ignorar os desígnios, é uma maldade, a maldade do diabo de nos abater. Não é disso que nós temos que nos ignorar. Nós temos que ignorar esse rugido, esses pensamentos que vêm na nossa mente para nos roubar. Esse rugido é exatamente para que a maldade do diabo estabeleça na sua vida. A maldade do diabo é roubar de você a bênção de Deus, roubar de você o cumprimento das promessas de Deus na sua vida. Então, ignorar o rugido não é desconsiderar, mas é não parar, é não desistir. A primeira coisa que nós temos que fazer com esses rugidos, com esses pensamentos que vêm da nossa mente, como bem as irmãs testemunharam aqui, eu já estou tentando um tempo, eu vou desistir disso. Tem um rugido levando você a desistir. Ignore, não desista, persevere, faça como Ana. Não há nenhum momento que você vê Ana esmorecendo no clamor dela: dá-me filho, senão eu morro. Ela foi às últimas consequências, clamando pela bênção dela. A mesma coisa nós devemos fazer, ignorar. Será que o diabo estava falando na mente dela? Estava falando muito, usando inclusive a outra esposa do marido dela, Penina, para falar. O diabo usa pessoas, o diabo fala na sua mente, mas usa pessoas para falar também. Ana tinha a outra lá, a outra esposa do marido lá, falando o tempo todo, caçoando, abusando dela.
Isso tudo pode acontecer na nossa vida, na nossa família, nos nossos negócios, no seu ministério, que você está orando e nunca rompe, aí vem aquele rugido. Você não tem chamado, Deus não te chamou, e aí você começa a se abater na fé em relação àquilo que Deus colocou no seu coração. Nós devemos ignorar o rugido. Pedro está falando aqui que o diabo anda como um leão que ruge. Ele não é um leão, ele está apenas rugindo como um leão. Ele não tem nenhum poder sobre você. O diabo está rugindo como um leão para intimidar, mas ele mesmo não tem poder de devorar você. O único poder que ele tem é aquele que você dá para ele, por acreditar nessas mentiras. E todos nós conhecemos pessoas que desistiram. Todos nós conhecemos pessoas que desistiram do casamento e separou. Todos nós conhecemos pessoas que desistiram da prosperidade e parou, se entregou às drogas, ao álcool. Todos nós conhecemos pessoas que desistiu no ministério por causa desse rugido. Ele acabou se abatendo na fé, talvez porque estava sozinho, talvez porque tinha pessoas erradas do lado dele. Roda de escarnecedor, caminho do pecador, que a Bíblia nos ensina no Salmo 1. O apóstolo Paulo chama esses rugidos, esses pensamentos, de dardos inflamados do maligno. Nós somos o corpo de Cristo. O diabo não pode tocar no corpo de Cristo, mas ele usa dardos inflamados, que Paulo fala lá na carta aos Efésios, no capítulo 6, verso 16. Paulo diz: embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Paulo está falando que há uma maneira de nós apagarmos os dardos inflamados, há uma maneira de nós rejeitarmos esses pensamentos, esse rugido, há uma maneira que nós podemos agora desconsiderar esse rugido, usando o escudo da fé, embraçando o escudo da fé, que é a mesma coisa que Pedro fala no seu texto, quando ele está falando disso. Pedro fala: resistir-lhe firme na fé. Nós vamos vencer esse rugido, vamos anular, apagar o efeito desse rugido, crendo na verdade da palavra de Deus, crendo nas promessas de Deus. Tudo que o diabo faz contra nós é para roubar a nossa fé, porque a gente fique parado. Não há o que nós possamos fazer em relação ao rugido. O diabo é diabo e vai continuar sendo diabo até Jesus destruir ele com o sopro da sua boca, até ser lançado no lago de fogo e enxofre. Então, enquanto tempo que nós vamos viver aqui, o diabo vai continuar sendo diabo e vai continuar rugindo. O que nós temos que fazer é não nos intimidar diante dos rugidos. Nós não precisamos viver intimidados, preocupados ou angustiados diante das circunstâncias. Quanto mais houver resistência, mais rugido, mais nós devemos nos levantar como Ana, mais devemos nos levantar nos posicionando diante da verdade de Deus. O que eu creio de verdade é que esse rugido é apenas um sinal de que a bênção de Deus está chegando. Quanto mais o diabo está atacando agora, é porque a bênção está chegando. Nós fizemos uma série de ministração a respeito da bênção de Deus na vida dos seus escolhidos. Sempre haverá uma resistência na nossa vida, sempre. Aquele crente que acha que nunca vai ter resistência, que o caminho está completamente liberado, ainda não entendeu que nós fazemos parte de uma guerra espiritual. Essa semana passada foi uma semana que nós oramos e jejuamos pelo encontro. Sempre oramos e jejuamos para quebrar essa resistência, para que as inscrições sejam feitas, para que as pessoas que fizeram a inscrição venham ter um encontro com Deus. Mas normalmente essa semana de encontro é uma semana amarrada, pesada, aquela resistência, aquela semana que demora, parece que um ano para passar. Mas eu já aprendi, essa resistência é apenas o sinal de que a bênção vai chegar. Todo esse levante, essa marrento, né? Essa coisa que não rompe durante a semana, não anda, não caminha, é porque a bênção está às portas. A mesma coisa acontece conosco. O inimigo não estaria rugindo se pudesse devorar você. Um leão, quando vai atacar uma presa para devorar, ele não fica fazendo barulho, rugindo. O leão, quando está fazendo barulho, ele está se mostrando.
Quando um leão vai atacar uma presa para devorar ela, ele vai traiçoeiramente, em silêncio, oculto, não vai fazendo barulho, senão a presa foge. Jesus fala a respeito do diabo, lá no Evangelho de João, capítulo 8, verso 44. Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Todos esses rugidos do diabo são mentiras. O que nós devemos nos posicionar diante desse rugido é crer exatamente no contrário. Você não vai conseguir. Você deve se levantar: eu sei que eu vou conseguir. Se o inimigo mentiroso está falando que eu não vou conseguir, é porque eu vou conseguir. Nós devemos crer exatamente no contrário daquilo que o diabo está falando. Se o diabo diz: você não vai prosperar, é hora de você confessar: agora eu sei que eu vou prosperar. Porque se o inimigo mentiroso está falando que eu não vou prosperar, ele é o mentiroso, significa que eu vou prosperar. Se o inimigo aparece falando para o solteiro, né, você não vai casar, não vai achar a pessoa certa para casar. Se o mentiroso está falando que você não vai encontrar a pessoa certa, é porque essa pessoa já está do seu lado. É hora de você se alegrar no Senhor e crer nas promessas. Deus falou: não é bom que um homem esteja só. Se o inimigo se levanta para falar: seu filho nunca vai voltar para a igreja, seu filho está desviado, nunca vai voltar para os caminhos do Senhor, é a hora de você se levantar crendo. O mentiroso está falando que não vai voltar, é porque ele vai voltar. Se a mentira é que ele não vai voltar, é porque ele vai voltar. É hora de nós confessarmos, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Quando o inimigo se levanta falando algo mentiroso, nós devemos confessar o contrário, a verdade. A Bíblia fala: creia, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então, está lá em Josué 24:15, depois em Atos 16:31, diz: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. Você crê no Senhor Jesus. O diabo está falando: seu casamento não tem jeito. O mentiroso está falando que não tem jeito. Qual que é o contrário à verdade? Tem jeito sim, o Senhor é poderoso para fazer. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa somos abençoados, benditos, família bendita do Senhor. Esse é o verdadeiro leão rugindo. O diabo ruge como um leão, mas o verdadeiro leão, o leão da tribo de Judá, está rugindo os decretos de Deus, as promessas de Deus. Quando você vê aqui: crê no Senhor Jesus, será salvo, tu e tua casa, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Esse é o verdadeiro leão rugindo. É esse rugido que nós devemos dar crédito. O outro é o mentiroso. O tema dessa palavra é: quem está rugindo no seu ouvido? Quem está rugindo na sua mente? Quem é que está falando que você não vai conseguir? Nós precisamos saber de onde está vindo esse rugido. Precisamos saber quem nós somos em Deus e quem é o verdadeiro leão. A última palavra, o último rugido é do leão da tribo de Judá. Diga glória a Deus. Paulo fala na carta de Corinto, segunda carta, capítulo 1, verso 20: porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim. Promessa de Deus não é algo que ele vai ver se cumpre. Promessa de Deus é decreto. A promessa de Deus, ela vai se cumprir. Não tem nenhuma promessa que Deus fez na sua palavra que não se cumpriu. Todas elas se cumpriram. Promessa de Deus é um decreto, vai se cumprir. Isso é a verdade. Quando você está lendo, quando você está ouvindo a pregação, você está ouvindo um decreto de Deus. Quantos irmãos aqui mesmo nesse tempo que nós estamos aqui em Manaus, como as irmãs, estão orando tem um tempo. Outros irmãos estão orando por carro, outros irmãos estão orando por casa, outros irmãos estão orando por casamento. Daí passa aquele momento de angústia. Será que vai dar certo, pastor? Será que vai dar certo? Ora comigo. Os irmãos pedem assim: não, ora para a gente desistir, para Deus tirar isso do coração. Isso é porque tem um rugido da boca errada. Porque o verdadeiro rugido é aquele que cumpre as promessas. Para tantas quantas, porque quantas são as promessas de Deus, quantos são os decretos de Deus, tem da parte dele o sim. O que nós temos que fazer é resistir firme na fé, usando o escudo da fé, confessando a verdade da palavra.
Ah, pastor, eu tenho orado por prosperidade, mas essa pandemia veio e roubou a minha fé na prosperidade. O Senhor nos libertou na cruz. Falamos ontem aqui no dia de salvação. Na cruz o Senhor levou a maldição da miséria, levou a maldição da pobreza. Então Ele liberou sobre nós prosperidade, bênção na vida financeira. Devemos ser gratos ao Senhor por aquilo que nós temos, mas não devemos nos conformar. Nós podemos orar muito mais. O irmão falou aqui, né? Pede, você recebe. Busca, que você encontra. Bate, que a porta abre. O Senhor nos estimula a orarmos. Sermão do Monte, Jesus fala muitas vezes a respeito da oração. Nós ignoramos os rugidos desse falso leão pisando na cabeça do diabo. Não vai conseguir, vou conseguir em nome de Jesus. Não vai casar, vou casar em nome de Jesus. Seu filho não vai voltar em nome de Jesus. É pisando na cabeça do acusador, do mentiroso. Segunda coisa que nós vemos, que Pedro diz que o diabo anda em busca de alguém para devorar. Se anda em busca de alguém para devorar, significa que ele não vai devorar qualquer um. Significa que ele não vai devorar quem ele quer. Ele está procurando alguém. O que determina se você vai ser devorado ou não, é o que você faz com esse rugido. Se der crédito para o rugido, então você pode ser derrotado. Você pode paralisar. Se você ouvir esse rugido como verdade, você vai desistir. Se você aceitar as mentiras do diabo, viver com medo, intimidado, se você não resistir firme na fé, ou não embraçar o escudo da fé para apagar esses dardos, não verá as promessas de Deus se cumprindo em qualquer área da sua vida, na salvação dos seus familiares, na prosperidade, no ministério, na vida dos seus filhos, ou para ter os seus filhos. O que nós fazemos diante do rugido vai determinar se nós vamos ver as promessas de Deus se cumprindo ou não. Então nós devemos guardar nossa mente, não devemos deixar esses pensamentos negativos dominar nossa mente. Precisamos reagir, confessar a verdade da palavra e manter a nossa mente positiva, parar de falar coisas negativas. Não vai dar, não tem jeito, é impossível. Aquilo que você fala determina aquilo que você vai ter. A fé, como o Tiago fala, é uma atitude. Se você confessa positivamente aquilo que Deus prometeu, você está apropriando. Mas as pessoas às vezes confessam só o negativo. Não tem jeito não, meu filho, não tem jeito. Já tentei de tudo, não tem jeito. É o meu marido, é a minha esposa, é o meu patrão. Nessa empresa não tem jeito de prosperar não. Nessa cidade não tem jeito de prosperar não. O povo aqui não sai de casa. Aparece uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, ninguém vem para o culto. Vai chover, pastor. Tem jeito não. Aquilo que você fala é aquilo que você vai colher. Agora quem está falando isso no seu ouvido é esse que se disfarça de leão para paralisar você. Nós precisamos reagir confessando a verdade da palavra de Deus e mantendo a nossa mente esperançosa. Essa esperança de que o milagre está para acontecer. A nossa mente cheia de fé, atitudes de fé. Outra coisa em relação a leões é que eles são territoriais. Uma das razões pelas quais o leão ruge é para avisar para os seus adversários: eu estou aqui. É para defender o território. O leão fica rugindo para defender a área que ele tem como território dele. Mesmo princípio se aplica ao diabo. Nós, a igreja do Senhor, estamos aqui para fazer expandir o reino de Deus. Sede fecundos, multiplicar, encher a terra. Nós estamos aqui aumentando as fronteiras do reino de Deus. Nós estamos orando para que pessoas que estão do lado de lá venham para o lado de cá. Então nós estamos alargando as fronteiras do reino de Deus. E quando nós começamos a avançar, conquistando um novo território, do qual o diabo estava governando, ele começa a rugir. Quando nós começamos a guerrear agora para expandir o reino, buscar a nossa cura, buscar o casamento, buscar a prosperidade, nós estamos na batalha agora para expandir esse reino, para largar nossas fronteiras, para tomar o território que o diabo estava governando. Ele começa a rugir, para intimidar, para que você tenha medo e pare de fazer o que você está fazendo.
quando nós estamos buscando agora o cumprimento das promessas de Deus, da libertação do seu filho, da restauração da sua família, quando você começa a avançar, se apropriando das promessas, o diabo que dominava aquele território, o diabo que está dominando a vida do seu filho, o diabo que está dominando a sua família, produzindo divisão, o diabo que está amarrando a sua célula para ela não crescer, quando você começa a guerrear e expandir, ele começa a rugir para te intimidar, para que você pare. Mas à medida que você avança, ele vai aumentando o rugido, parece que está chegando, fica parecendo que ele está aproximando de você para devorar, mas a verdade somos nós que estamos aproximando dele, somos nós que estamos expandindo. Imagina, por exemplo, um território, a cidade de Manaus, nós estamos orando para ganhar a cidade de Manaus. Cada pessoa que se converte na cidade de Manaus, o nosso território expandiu. Nós estamos agora espremendo o inimigo nas beiradas, e ele está lá gritando, rugindo como um leão, para intimidar, para que a gente pare. Mas na verdade, quanto mais alto é o rugido, é porque mais perto dele nós estamos para derrotá-lo definitivamente, para você se apropriar da bênção, da restauração, da sua vida financeira, da sua família, dos seus filhos, do ministério. Quanto mais alto o rugido, não é porque ele está aproximando, é porque você está atropelando. Jesus disse: eu vou edificar minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão. Quando nós estamos expandindo o reino, as portas do inferno vai caindo e o diabo vai retrocedendo. Nós estamos expandindo agora na nossa casa, na nossa vida financeira, na vida da igreja, estamos expandindo o reino de Deus, e as portas do inferno vai caindo e o diabo vai retrocedendo. O problema é que ele vai retrocedendo rugindo, e aí tem muitos irmãos que ficam intimidados com medo. Mas não devemos ficar intimidados. Os rugidos é exatamente para que você pare e não avance. São para que você não vá atrás do que Deus já te entregou. Tudo que Deus prometeu nos pertence. Nós ministramos também no dia de salvação, no nosso encontro, aquela palavra da nossa herança em Cristo. Quando você recebe uma herança, você não tem que pedir para ninguém não. Você vai lá no cartório, passa para o seu nome, é seu. Mas tem muito irmão que não está desfrutando da herança. Herança não é por mérito, herança é por filiação. Se você é filho, você tem direito à herança. Mas tem muito irmão chorando, pedindo para Deus a herança. A herança nós temos que nos apropriar, já nos foi dada. Deus já entregou na nossa mão. A bênção de Deus, por sermos filhos, já nos foi dado. Nós temos agora é que combater, resistir esse rugido e nos apropriar daquilo que já é nosso, por direito de herança. O rugido é para impedir você de apropriar do que Deus já te deu. Por isso nós temos que permanecer firmes na fé, com a verdade da palavra queimando no nosso coração, e não as mentiras do diabo na nossa mente. Você vê Paulo falando em 2 Coríntios capítulo 5, verso 7, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. A nossa fé é fundamentada na palavra de Deus. A sua fé está alicerçada, fundamentada no que Deus disse, e não no que vem na sua mente. Resistir firme na fé. Fé no quê? Nas promessas de Deus. Resistir firme na fé, a fé daquilo que está escrito. A nossa fé tem que estar fundamentada, baseada exclusivamente naquilo que está escrito. Está escrito. Jesus resistiu ao rugido lá no deserto. Você não é filho. Meu pai acabou de falar, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra. Jesus ouviu rugidos do diabo no deserto, e ele resistiu na fé. Fé no quê? No que está escrito. A resposta de Jesus: está escrito, está escrito, está escrito. Ou seja, eu não tenho que discutir com o diabo. Está escrito, eu fico com o que está escrito. Tem algo que vem na minha mente. A minha mente é o campo de batalha, é onde o diabo vem para falar. Mas eu tenho que ficar com aquilo que é a verdade, que está no meu coração, aquilo que está no meu espírito. O Senhor é fiel à sua palavra. Aquilo que Ele escreveu, aquilo que está escrito, Ele vai cumprir. E nós vemos muitos casos, né? Não somos só nós que às vezes nos abatemos diante dessa situação. A Bíblia está cheia de grandes homens de Deus que ficaram intimidados. O todo-poderoso Moisés, que venceu Faraó no Egito, ficou intimidado com o rugido do diabo.
Quando Deus chamou ele no deserto, está escrito lá em Êxodo, capítulo 3, verso 10, ele ficou intimidado. A Bíblia diz que Deus falou para Moisés: vem agora e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Deus chegou para Moisés, Deus, o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, falou: vem aqui, Moisés, eu vou te enviar lá para Faraó, para você libertar meu povo. Quem está falando é Deus. Aí Moisés, então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Quem foi que falou isso aqui? Quem foi que rugiu no ouvido de Moisés essa frase intimidadora? Foi aquele que está fingindo ser um leão. O diabo, vosso adversário, falou para Moisés: quem é você, Moisés? Você não é ninguém. Quem é você para vencer Faraó, maior potência da terra na época? O diabo estava rugindo no ouvido dele e ele ficou intimidado. Agora, o que é maravilhoso é que o verdadeiro leão não deu moral para essa conversa. A Bíblia diz, está lá em Êxodo 3:12, Deus lhes respondeu: eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Ou seja, Moisés, eu vou te enviar, você vai tirar e você vai me servir nesse monte aqui. Não tem discussão, não está em discussão essa situação que você está falando aí. Depois de haver tirado, Deus passou por cima do rugido. O verdadeiro leão falou para Moisés: depois de você ter tirado, não tem discussão essa conversa. Eu não estou te convidando para ver se você quer, eu estou falando que você vai e você vai libertar o povo, ponto final. E foi isso que aconteceu. Mas Moisés ficou intimidado. Moisés se abateu diante do desafio. A mesma coisa acontece conosco, né? Às vezes nós desafiamos alguns irmãos: precisamos de um líder de célula. Irmão, precisava que você liderasse uma célula na casa lá do irmão. Já temos um anfitrião, precisamos de um líder. Não, pastor, não dou conta, não consigo, eu não tenho conhecimento suficiente, eu não sei falar. É igual Moisés: eu sou gago, arruma outro. Quem é que está falando isso para o irmão? Tem um leão rugindo. Leão não, tem alguém como o leão rugindo, falando que ele não consegue. Se você parar e orar, você vai ouvir o verdadeiro leão falando: eu serei contigo. Mas os irmãos falam: não, pastor, pede qualquer outra coisa, pode pedir qualquer outra coisa, mas não me põe para liderar uma célula não. Moisés ficou intimidado, e tem muitos irmãos que ficam também. Uma vez eu pedi para um irmão lá em Goiânia para liderar uma célula, e falei para ele isso. Ele falou: não, pastor, não dou conta, é difícil demais, tal. Eu falei: ore. Ele falou: não, pastor, não vou orar não, porque eu sei o que Deus vai falar. Já tinha falado, Deus já tinha falado para ele: eu serei contigo. Mas ele está optando por ouvir a voz do falso leão, que fica rugindo. O inimigo está rugindo, e se você se deixar intimidar, você vai parar e vai deixar de experimentar o poder de Deus na sua vida. É sempre a mesma coisa. A mesma coisa aconteceu praticamente todos os profetas. O caso de Jeremias, por exemplo, é um negócio muito interessante, né? Jeremias tem o chamado mais lindo da palavra de Deus, né? Antes que te formasse no ventre materno, antes que você nascesse, né? Deus estava chamando ele para um propósito. Olha o que ele falou lá em Jeremias 1:6. Então lhe disse eu: ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Quem foi que soprou isso aqui no ouvido de Jeremias? Será que era Jeremias mesmo? Ou tinha alguém como um leão rugindo no ouvido dele? O diabo estava falando lá: não vai não, Jeremias, não é esse negócio não, você não dá conta não, você é muito novo, para com isso. Aproveita a vida primeiro, depois você vai servir a Deus. Faz o que você tem que fazer primeiro, depois você vai servir a Deus. O dia que você aposentar lá com 90 anos, aí você vem liderar uma célula, Jeremias. Aí fica parecendo que o Senhor está falando com Jeremias assim: Jeremias, o que você acha? Estou precisando de alguém para enviar aqui, será que você dá conta? Será que você consegue? Né, irmão? Será que você consegue liderar uma célula? Deus está falando com você: estou precisando de um líder de célula. Será que você consegue? Será que você dá conta? A verdade
é que quem vai realizar tudo em todos é o Senhor. Deus não está chamando ninguém para fazer nada não, está chamando apenas para ser o canal. Não há privilégio maior. Falei semana passada, falei no encontro, postei nas redes sociais, que eu achei uma frase maravilhosa. Não há privilégio maior do que você ser um canal de Deus, para que o nome de uma pessoa seja escrito no livro da vida do Cordeiro. Tem um anjo lá com a pena, com tinta de sangue, para escrever o nome de pessoas nos livros, só esperando. E Deus nos chama para ser um canal, para orar por essas pessoas, orar por aqueles que não conhecem o Senhor, quebrar o poder do diabo que está cegando o entendimento deles. Quando nos posicionamos em oração para expandir o reino de Deus, e aí essa pessoa vem para um dia de salvação aqui, e foi maravilhoso ontem, foi maravilhoso, aleluia. O anjo está lá escrevendo com tinta de sangue no livro da vida o nome de pessoas, apenas porque nós ouvimos o chamado de Deus. Nós mesmos não fizemos nada, nós não fomos lá no inferno trocar tapa com o diabo. Nós oramos e o anjo do Senhor foi lá e realizou todas as coisas. Olha o que o Senhor falou para Jeremias, o próprio Jeremias falando: mas o Senhor me disse, não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Mesma coisa aconteceu com Jesus, quando Pedro apareceu lá, né? Senhor, nós nunca vamos deixar o Senhor ser preso. E Jesus falou o quê? Arreda, Satanás. Tinha alguém como um leão rugido no ouvido de Pedro. E Jesus fala: não cogita das coisas de Deus, e sim dos homens, ou do diabo, né? Das coisas do diabo. Quando Jeremias fala, não passo de uma criança, o Senhor falou: não fala isso, Jeremias. Isso aí não é você que está falando. Tem alguém rugindo no seu ouvido, falando isso aí para te intimidar, para você parar. O que eu botar na sua boca, você vai falar. Aonde eu te enviar, você vai. Ponto final. Um dos maiores profetas que nós temos no Velho Testamento, Jeremias. Não devemos ficar acusados, né? Não estou pregando aqui para você ficar acusado ou intimidado. Talvez você seja um daqueles que falou que não quer liderar célula, não quer ser anfitrião, vou desistir, já desisti de casar, já desisti de ter filho, já desisti. Não fique acusado, apenas corrija, ignore o rugido do falso leão, creia no Senhor e avance. Não parou o tempo ainda. O inimigo pode rugir o quanto quiser, e vai rugir muito, não vai parar de rugir, mas nós ficamos com a verdade, confessamos a verdade. É a verdade da palavra que nós devemos confessar. Olha o que Paulo fala. Se tinha alguém que ouvia rugido no seu ministério, era o apóstolo Paulo. Olha o que ele fala aqui na carta aos Filipenses, capítulo 4, verso 10. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza. Paulo estava agradecendo os irmãos de Filipos que estavam mandando uma oferta para ele, mas ele está falando aqui que ele aprendeu. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei ser humilhado, como também ser honrado. De tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece, aleluia. Esse é alguém que ouviu o rugido o tempo todo, perseguição, voragem do mar, açoites, 40, não sei o que, aquela tribulação toda. Ela aprendeu, pode rugir o tanto que quiser, não vou parar, vou completar a carreira. Pode rugir o tanto que quiser, eu vou ignorar o rugido, eu vou ficar com a verdade. Apóstolo de Jesus Cristo, a Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, apóstolo de Cristo Jesus, é o que ele era, é o que nós somos. Pode rugir o tanto que quiser, tudo posso naquele que me fortalece. Posso todas as coisas em Cristo. Nós devemos confessar a verdade. Esse é o tempo da minha oportunidade. Esse é o tempo da minha oportunidade. Eu estou aqui em Manaus fazendo o que Deus me chamou para fazer. É o tempo da minha oportunidade. Eu não vou ter outro tempo. O tempo está passando. Você está vivendo o tempo da sua oportunidade de ser feliz no seu casamento, de ser feliz na sua família, de trabalhar para prosperar, de trabalhar para casar, de orar para casar, de ter uma noiva, ter um noivo. É o tempo da nossa oportunidade. É o tempo que se chama hoje. Amanhã o hoje já passou. A fila está andando. Nós estivemos em Goiânia
2 semanas atrás. E aí a gente conhece muitas pessoas lá. E aí fomos fazer uma visita no condomínio que nós morávamos. Eu fui subsíndico lá e a síndica. Ficamos juntos muito tempo lá. E cheguei lá, ela faleceu. Aquela senhora que estava lá faleceu. Essa semana eu postaram uma foto aí de um homem que eu conheci na Rádio Vinha lá em Goiânia. Faleceu. E eu fico com esse sentimento, a fila está andando, a minha hora vai chegar. Não é a minha hora de morrer, a minha hora é que o Senhor vai me tirar daqui. Eu estou vivendo o tempo da minha oportunidade. O que eu tenho que fazer, eu tenho que fazer hoje. O que eu tenho que orar, eu tenho que orar hoje. O que eu tenho que lutar, eu tenho que lutar hoje. Eu não posso perder tempo ouvindo rugido de um leão fajuta que não é leão. Eu não posso perder tempo com as acusações do diabo, com as intimidações do diabo. O tempo da minha oportunidade é hoje. E nós já estamos equipados, capacitados, ungidos pelo Espírito Santo. No dia de salvação ontem, tivemos um momento do amor de Deus maravilhoso, poderoso. Apenas quem estava aqui pode entender o que eu estou falando. Foi Deus fazendo de novo aquilo que Ele já fez na história da igreja, derramando do amor dEle no nosso coração. Quem estava aqui ontem experimentou do amor de Deus, diga glória a Deus bem alto. Foi maravilhoso. Depois nós tivemos o batismo do Espírito Santo, revestimento de poder. Somos revestidos de poder. Não há nada que nós não possamos fazer no Senhor. Ele já nos ungiu para poder ser um canal nas mãos dEle. Não devemos considerar o rugido do diabo. Às vezes temos que abrir a boca e mostrar para ele o verdadeiro rugido. Quando vem esses pensamentos, você não consegue, não vai prosperar, não vai casar seu filho, é hora de você abrir a boca e falar: tudo posso naquele que me fortalece. Esse é o verdadeiro rugido. Nós podemos rugir como o verdadeiro leão. Quando você está falando as promessas de Deus, os decretos de Deus, você está rugindo como o verdadeiro leão, o leão da tribo de Judá. Às vezes nós temos que meter a mão na mesa e rugir para mostrar para o diabo quem é o verdadeiro leão. E que o reino dele vai expandir, que nós vamos avançar, nós vamos conquistar. A minha casa será uma casa abençoada, porque o Senhor é o Senhor da minha casa. Os meus filhos estarão na presença dEle, porque eu creio no Senhor Jesus, será salvo eu e minha casa. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. O Senhor se fez pobre para que em tudo fôssemos enriquecidos. Isso tudo já está liberado na nossa vida. Mas tem muito irmão preocupado com o diabo, o adversário, esperando você cometer um pecado, abrir uma brecha para ele te devorar. Aí você fica o tempo todo vigiando para não pecar, não pecar, não pecar, não pecar. Pecou, parou. Que o diabo achou uma brecha para destruir a sua vida. Aí tem demônio, tem demônio, tem demônio, tem demônio. Tem gente que fala o tempo todo de demônio e não fala do Deus Todo-Poderoso, do tudo posso que nele fortalece, que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Tem pessoas que têm medo demais de demônio, dá muita importância para demônio. Não desconsideramos os ardis de Satanás, mas resistimos firme na fé. É nele que nós resistimos. O inimigo sabe rugir, mas precisamos mostrar para ele de vez em quando o poder do verdadeiro rugido. O Senhor não vai nos deixar entrar num lugar que Ele não pode nos tirar. Ele não vai lhe dar um sonho que não possa realizar. Sonho de ter filho, Deus colocou no seu coração, ser fecundo, multiplicar. Se é esse o seu sonho, busque Ele. O Senhor vai abrir a porta. Quando nós nos sentimos intimidados, e às vezes as circunstâncias é difícil mesmo, como as irmãs aqui da gravidez, há momentos que nós estamos abatidos na nossa fé. Nós precisamos procurar alguém cheio de fé que possa concordar em oração, como a pastora falou. Às vezes nós oramos, não vemos a resposta. O que nós temos que fazer? Parar? Não, vou procurar alguém cheio de fé, alguém cheio do Espírito. Essa pessoa vai estar agora guerreando comigo. A Bíblia fala, está lá em Levítico, capítulo 26, a partir do verso 7. Perseguireis os vossos inimigos e cairão a espada diante de vós. 5 de vós perseguirão a 100, e 100 dentre vós perseguirão a 10.000, e os vossos inimigos cairão a espada diante de vós. Para vós outros olharei, e vos farei fecundos, e vos multiplicarei, e confirmarei a minha aliança convosco. Nós não temos que gastar tempo com o inimigo, nós temos que gastar tempo com a verdade da palavra de Deus. O Senhor está falando aqui, se você está sozinho, se ajunte com alguém. Se 10 de vocês pode perseguir 100,
100 de vocês vão perseguir 10.000. Quanto mais nós estivermos juntos, congregados, concordando em oração, como a pastora falou, mais nós vamos conquistar aquilo que é promessa de Deus para nós. É por isso que nós somos uma igreja. Nosso encargo é edificar uma igreja de vencedores, daqueles que estão conquistando aquilo que o Senhor já nos entregou. Somos uma igreja em célula, onde a parte mais importante é o discipulado. O discipulado na vida da igreja é para que ninguém fique guerreando sozinho. O diabo tem disseminado aí, rugindo na cabeça de muita gente, para o cara ficar desigrejado. O cidadão desigrejado, ele está sozinho. Talvez quando ele saia da igreja, ele está levando a herança, do filho pródigo para gastar no mundo. Quando vir o rugido daquele falso, vai chegar uma hora que ele vai se abater e acabou o crente. Mas quando nós estamos congregados, vivendo uma vida de discipulado, aonde nós estamos concordando, 2 ou 3, ou 20 ou 100, ou a igreja toda concordando por um propósito, então nós não pereceremos, não vamos parar. Nós somos uma igreja em célula, que trabalhamos com a visão do discipulado. O líder não pode ficar sozinho, o pastor não pode ficar sozinho, não tem ninguém sozinho. Os irmãos que compreendem essa dinâmica do discipulado, você quer estar junto, você quer participar. Às vezes tem irmãos que falam: pastor, me libera da reunião hoje. Está liberado, irmão. A reunião é um privilégio de nós estarmos juntos. Nós somos livres para fazer o que nós queremos. Eu preciso saber, vai haver momentos na minha vida como pastor que eu preciso de alguém do meu lado para sustentar a minha fé. Senão o rugido vai fazer com que eu desanime. Nós não podemos caminhar sozinhos. Terceira coisa que nós vemos aqui para encerrar, nós precisamos conhecer o verdadeiro rugido. Outra razão pela qual nós cremos que o diabo ruge é para que você pense que é o leão da tribo de Judá que está rugindo. Se você ouvir o rugido do diabo como leão e presumir que é o Senhor que está rugindo, que é o Senhor que está irado com você, então você não tem fé para mais nada. Muitos irmãos confundem o que Jesus falou, O Consolador virá. O Espírito Santo vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Quando você fazia parte do mundo, o Espírito Santo foi lá e te convenceu do pecado. Você viu que você era pecador, estava indo para o inferno, precisou de um Salvador, foi salvo. O Espírito Santo não está te convencendo mais do pecado, você já foi convencido do pecado. O Espírito Santo vem convencer o mundo do pecado, no singular, da natureza pecaminosa, da condição de criatura de Deus. Quando você foi convencido do pecado, que você não tinha natureza de Deus, e você se arrependeu e converteu, você já foi convencido do pecado. Então o que o Espírito Santo está te convencendo hoje? Da justiça. Você já foi feito justiça de Deus em Cristo, você é justo, justificado. Não é dos pecados, dos atos pecaminosos. O Espírito Santo não está convencendo ninguém dos atos pecaminosos. Ele nos convence do pecado. O dia que você recebeu nova natureza, não tem mais pecado na sua vida. Você não tem mais a natureza pecaminosa que determina a sua identidade. Agora ele está convencendo você da justiça. Você foi feito justiça de Deus em Cristo. Mas tem muitos irmãos que confundem o rugido do diabo como o Espírito Santo convencendo do pecado. O diabo se levanta rugindo, acusando, condenando. O irmão pensa: o Espírito Santo está me convencendo do pecado. Não está, não é o Espírito Santo. É aquele que está como um leão rugindo. A Bíblia diz que o Senhor Jesus é o verdadeiro leão, e o seu bramido é do rei. Está lá em Provérbios 19:12. Como o bramido do leão, assim é a indignação do rei, mas o seu favor é como o orvalho sobre a erva. As pessoas precisam conhecer o rugido, o verdadeiro rugido. É do rei, que ruge como um leão. Nosso Senhor é o leão da tribo de Judá. Precisamos crer no Senhor, precisamos nos posicionar debaixo da poderosa mão dele. Nós vemos Pedro falando nesse mesmo capítulo, no verso 6 e 7, capítulo 5, verso 6. Pedro está falando para aqueles que ele falou, que ele ia falar: o diabo, vosso adversário. Ele diz: humilhai-vos, seja humilde, portanto, debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós.
Esses irmãos estavam na dispersão, sendo perseguidos, uma perseguição terrível. Mas Pedro está falando: seja humilde debaixo da poderosa mão de Deus. Ninguém vai te pegar não. Fique aí debaixo da poderosa mão de Deus, que no tempo certo vai acabar a perseguição e Ele vai te exaltar. Precisamos nos posicionar debaixo da mão do Senhor. Precisamos dar um basta nas mentiras do diabo. Nós estamos debaixo do favor do nosso Pai. Nós temos um Pai que nos concedeu graça, favor imerecido. Toda a ira de Deus já foi lançada sobre o Senhor Jesus na cruz. Tem muitos irmãos que estão esperando a ira de Deus por causa dos atos pecaminosos. Deus ainda vai mandar fogo do céu. Ainda sobrou uma parte da ira que virá sobre os crentes. Não tem. A ira de Deus foi consumada em Cristo na cruz. Não estamos mais debaixo da ira. Ah, pastor, você não sabe o que eu ando fazendo. Eu estava desviado, vim ontem no dia de salvação para ver se Deus me perdoa de novo. Aquele que nasceu de novo recebeu a natureza, é filho. A ira de Deus já foi lançada sobre Jesus, não está mais sobre nós, não está mais sobre você. Na verdade, Paulo faz várias analogias da igreja, dos filhos de Deus. Já falamos do corpo de Cristo, da lavoura que produz frutos. Ontem, aqui no dia de salvação, nós fomos como uma lavoura produzindo muitos frutos. Aquele grão de trigo que caiu na terra e morreu há 2000 anos atrás, produziu frutos, que produziu frutos, que produziu frutos, e ontem produziu frutos aqui também. Mas Paulo também fala que nós somos um exército. E lá no Velho Testamento, no livro do profeta Joel, antes dele anunciar que depois derramaria do Espírito Santo, ele fala de um exército, se referindo a nós. Está escrito em Joel 2, verso 2. Irmão, sabe que lá depois fala que acontecerá depois que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Esse exército poderoso aqui, formado pelo Espírito Santo que já foi derramado. Lá em Joel 2 diz: como a alva sobre os montes, assim se difunde um povo grande e poderoso. Está falando de nós. Somos um povo grande e poderoso, qual desde o tempo antigo nunca houve, nem depois dele haverá pelos anos adiante, de geração em geração. À frente dele vai fogo devorador, atrás chama que abrasa. Diante dele a terra é como um jardim do Éden, mas atrás dele um deserto assolado, nada escapa. Está falando de um exército poderoso que está expandindo o reino, conquistando o território, não está preocupado com o inimigo. Nós vamos avançar, por quê? Porque o Espírito do Senhor Deus já foi derramado sobre nós, o poder do alto já nos revestiu. Então nós somos esse exército, devemos avançar, nunca devemos nos intimidar. E é maravilhoso poder falar: o verdadeiro rugido é do leão da tribo de Judá, do nosso general é Cristo. Cantamos aqui: o nosso general é Cristo. Se o nosso general é Cristo, nós somos um exército que à frente de nós tudo vai ser consumido, atrás vai ficar tudo desolado. Onde nós estamos passando vai sobrar nada, porque somos um exército poderoso. Queria convidar a equipe de louvor a subir aqui. O verdadeiro rugido é do leão da tribo de Judá. O outro ruge como leão, para que você pense que seja o da tribo de Judá e fique intimidado. Deus está irado comigo, vai vir fogo do céu na minha cabeça, perdi as promessas, tem que fazer alguma coisa para receber a promessa. Resistir firme na fé, embraçando o escudo da fé. Tudo que nós temos que receber da parte de Deus é pela fé, não é por obras. Justificados, pois, pela graça mediante a fé. Aquilo que nós temos para receber de Deus, que nos dá infinitamente mais, é pela fé. Queria convidar você a ficar de pé nessa hora. Nós estamos aqui para rugir, o verdadeiro rugido do leão da tribo de Judá, para proclamar que nós fazemos parte desse povo grande e numeroso, que tem um general que está comandando esse exército. Há 2000 anos a igreja foi constituída como um exército. Há 2000 anos o mundo, o diabo, as trevas se levantaram para resistir esse exército. Nunca resistiu, não vai resistir, pelo contrário, as portas do inferno não prevalecerão. À medida que nós avançamos, as portas do inferno caem e o diabo retrocede, e nós caminhamos nos apropriando das promessas de Deus, dos decretos de Deus.
Você sabe o que você tem ouvido. Você sabe o que o diabo tem rugido no seu ouvido. Eu queria que você agora, orasse agora, se posicionando como o verdadeiro leão que ruge, mostrando para o diabo o verdadeiro rugido, confessando as promessas de Deus, seja na sua vida financeira, seja na sua família, na vida dos seus filhos. É a hora de você se posicionar e atropelar esse leão fajuta que está imitando o leão, passar por cima, se apropriar. Eu vou me apropriar da minha bênção. O verdadeiro leão já decretou: eu e minha casa serviremos ao Senhor. O verdadeiro leão já decretou: ele se fez pobre para que eu fosse enriquecido. O verdadeiro leão já decretou: família bendita do Senhor. Aleluia, ore ao Senhor. Pai, no nome de Jesus, nos levantamos nessa hora, ó Deus, na autoridade, no poder que o Senhor nos concedeu, ó Deus, crendo que nós estamos assentados acima de todo principado, potestade, poder e domínio, e nós comandamos uma palavra de ordem nessa hora, contra todo inimigo, contra as obras das trevas, contra esse que quer rugir como leão. Nós oramos hoje, Senhor, decretando a falência desse rugido. Nós somos um povo grande, numeroso, comandado pelo nosso general, que é Cristo. Nós avançaremos, conquistaremos, prosperaremos, multiplicaremos, porque nós cremos nas promessas do Senhor. Cremos que para quantas são as tuas promessas, tem da parte do Senhor o sim. Nós proclamamos hoje: eu creio no Senhor Jesus, por isso será salvo eu e minha casa. Nós proclamamos hoje: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Proclamamos hoje: caia por terra agora toda obra do diabo que tem prendido a minha descendência, que tem prendido os meus filhos. Caia por terra agora todo demônio imundo que tem prendido a minha vida financeira. Caia por terra agora todo demônio imundo que tem se levantado contra a minha família para trazer a discórdia na minha casa. Ordenamos nessa hora: caia por terra agora toda obra do inferno. Nós concordamos nessa hora, ó Deus, que é quebrada pelo poder do nome de Jesus. Toda ação maligna, cancelamos nessa hora. Toda obra de enfermidade, ordenamos: enfermidade, sai do nosso meio agora, sai do nosso meio agora, em nome de Jesus. Proclamamos, Senhor, a verdade da tua palavra. Pelas pisaduras do Senhor nós fomos sarados, nós somos sarados. Proclamamos hoje a verdade da tua palavra. Cremos que o verdadeiro leão está rugindo. Os que habitam no esconderijo do Altíssimo podem descansar à sombra do Onipotente. Nós proclamamos: o Senhor é o nosso refúgio, o nosso baluarte. Por isso proclamamos hoje: praga nenhuma chegará à nossa casa, mal nenhum nos alcançará. 1000 cairão do nosso lado, 10.000 da nossa direita, não seremos atingidos. Caia por terra agora as portas do inferno. Avançaremos, prosperaremos, conquistaremos todo o território que o Senhor já nos concedeu, em nome de Jesus, porque o nosso general é Cristo. Nosso general é Cristo. Nosso general é Cristo. Aleluia. Vamos cantar ao Senhor.